Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Éder da Igreja Assembleia de Deus Cristo Reina, ali na cidade de Brodowski, junto com meu grande amigo e irmão na fé, o Bispo Rodrigo. Por falar nisso, estaremos nas 3 próximas quintas-feiras, assim Deus permitir, é claro, levando a palavra, pregando o Evangelho de Deus. Vamos dar continuidade nas nossas lições bíblicas, o corpo de Cristo. Estamos nessa revista do primeiro trimestre de 2024, onde no próximo domingo, nas escolas bíblicas dominicais, estaremos estudando a lição 5, a missão da Igreja de Cristo. Quando falamos em missão, lembramos, claro, dos missionários. Então, que Deus abençoe a todos os missionários que têm levado o Evangelho até os confins da terra, em lugares de difícil acesso, levado a palavra de Deus em países que não é permitido nem entrar o livro da Bíblia. Mas muitos deles, por amor a Cristo, amor às almas, como diz o próprio Senhor Jesus, amará a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, tem arriscado a sua vida. Arriscado que eu digo assim, a vida terrena, porque vamos estar com Cristo na eternidade. Mas não é fácil, né? Não falamos assim, mas sabemos quão difícil é um coração voltado às missões para uma pessoa se voltar ao campo missionário. Não é fácil, é uma chamada de Deus mesmo. E aqueles também que, como aqui no Brasil, é permitido levar o Evangelho, mas lugares de difícil acesso, onde missionários andam 5, 6, 7 quilômetros a pé para proclamar as boas novas. É difícil, né? Temos tantas igrejas aí, com tanto dinheiro e que não ajuda tantos missionários, mas isso é um outro assunto. Glória a Deus pela vida de várias pessoas físicas também que têm ajudado, cooperado com esses missionários aí, contribuído para que eles permaneçam na fé, levando a palavra de Deus. A nossa igreja há pouco tempo, onde eu frequento ali com a minha esposa também, a igreja aqui, Assembleia de Deus, fez uma doação de uma moto a um missionário que andava vários quilômetros a pé. Você vê a alegria, né? Muito bom, através da moto, poder fazer visita para os irmãos. Então é muito importante. O que parece pouco para você é muito para um missionário. Não esqueça disso. Texto áureo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2,42. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 20, e Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Faz a leitura aí na sua revista ou na sua Bíblia. Então nós vamos estudar nessa mensagem que a igreja, ela é chamada para proclamar o Evangelho e cuidar também desses convertidos. A igreja é chamada para proclamar, fazer discípulo, edificar essas pessoas na palavra de Deus e dar continuidade na pregação desse Evangelho. Olha o que diz a introdução. Nessa lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão. Mateus 28, 19, e por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, comunhão. E finalmente, é a comunidade que exerce um grande papel no presente e no século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma missão nesse mundo. Então a igreja, ela tem uma missão. Quando falamos igreja, já sabemos que não é apenas o termo, né, a estrutura, a igreja, sua igreja local. Mas falamos da igreja invisível, todos aqueles que são chamados por Cristo Jesus. Você, que pela misericórdia e graça de Deus, assim como eu, tivemos os nossos pecados e somos justificados pela fé em Cristo, e Ele nos chamou para proclamar essas boas novas. Então você é a igreja de Cristo, você leva o Evangelho de Deus. Primeiro tópico, pregação e instrução, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, Mateus 16, versículo 18. O que diz lá em Mateus 16, 18, que vocês conhecem? Olha o que diz lá, ó.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por Pedro, Cristo dizendo que sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Eu entendo os irmãos nossos católicos que diz que Pedro foi o primeiro papa, mas nós não temos fundamento bíblico para isso. Mas, independente disso, Cristo fala para Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, né? A pedra angular. Então, é a igreja de Cristo. Não é dos homens, não é de religião e dominação, é de Cristo. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, o apóstolo Paulo falando isso lá pela igreja, que o mundo não aceitou essa sabedoria de Deus. Então, vou ler para você. Mas que pela loucura da pregação do Evangelho. 1 Coríntios 1:21, olha o que diz, ó. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Que coisa, né? Deus faz as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, que é o que? A pregação do Evangelho, tá? O sentido é de, vamos lá para o final, o sentido é de um arauto que proclama algo. Então, o que é um arauto, né? O arauto é uma pessoa que leva a mensagem, é um mensageiro. Na época medieval, aí, na Idade Média, 473 aí, após Cristo, né? No ano 473 até 1463, esse período que durou quase 1000 anos, existiam os oficiais, que eles eram os arautos, que eles levavam uma mensagem de guerra ou de paz. Então esse é o arauto, você é o arauto, um mensageiro o quê? Da palavra de Cristo, da palavra de Deus. E além de pregar, Jesus instruiu eles, que nós sabemos lá em Marcos 16, o que é? Levar Jesus, a ascensão, apareceu aos seus discípulos e levar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Aquele que crer e for batizado será salvo, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Então, a pregação é levar essas boas novas, é levar Jesus, Essa tem que ser a nossa pregação, é a pregação da igreja. E há essa instrução do próprio Cristo, de nós sermos usados por Ele, através do nome dEle, lá em Atos, né, que nós sabemos que vai derramar sobre vós autoridade e poder, e a descida do Espírito Santo capacitando ali os discípulos para, de fato, essa igreja dar início, que através dessa igreja, dessa instrução, o evangelho seria pregado a todo mundo, até os confins da terra, como eu dei o exemplo aqui dos missionários. Jesus começou a pregá-lo. Se você olhar lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, olha o que diz aqui, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrepender-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus lá na Galileia, com seus primeiros discípulos. Então, Jesus dando início a essa pregação, tá? Vamos para o subtópico 2, o objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento. Aí vai falar que se refere 54 vezes. Vamos pular. Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, uma pessoa. Quem é a pessoa? Cristo. Cristo, ele é o objeto o quê? Da nossa pregação. Só há salvação em quem? Em Cristo. Olha em Atos 5,42. Olha o que diz. Atos capítulo 5, versículo 42. Diz assim, ó. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a quem? A Cristo. De anunciar a Jesus. Pregar a mensagem da cruz e anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Então, o objeto da pregação é quem? É Jesus. Não é denominação, não é igreja física aí, dizendo placa de igreja, não é nada disso. O objeto, né, o centro da pregação é Cristo. Aprendemos lá na teologia, em Cristologia, que Cristo
Ele é o centro desse evangelho. Se nós olharmos desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, nós vemos Cristo, né? A pregação do evangelho é cristocêntrico. Como nas homilias que os padres fazem, muitas das vezes, coloca Cristo como centro do evangelho, como os pastores fazem. Lá em Gênesis, quando se fala façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, muitos teólogos já se referem que Cristo já estava ali com Deus, que Ele, o próprio Deus, o Verbo se fez carne, João capítulo 1. Então, Cristo é o centro. As profecias dos profetas, provavelmente o profeta Isaías, que profetizou, falou muito sobre a vinda do Messias, do Salvador do mundo. Ele é o motivo, ele é o centro da nossa pregação. Ele é o objeto de pregação. Os discípulos não cansavam de anunciar Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador desse mundo, que é o único que pode trazer a salvação ao perdido, que pode trazer cura ao doente, que pode trazer libertação ao oprimido, seja, né, a doença do corpo, seja uma opressão, uma doença da alma, uma opressão daí do espírito da pessoa, na alma, que ele é o refrigério da nossa alma. Jesus, ele é o centro, ele é o objeto da pregação. No subtópico 3 diz, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Então, fazendo aqui uma distinção em que quando proclamamos o evangelho, aqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, vamos dizer assim, quando está se tratando da igreja, que nós levamos o evangelho, as boas novas, a pessoa está lá, numa situação difícil na vida, enfrentando situações, seja no casamento, seja na vida financeira, seja essa pessoa está enfrentando, né, uma luta, seja em qualquer área da vida dela. Então nós trazemos o que é uma boas novas, porque sabemos que Cristo Jesus, ele é o supridor de todas as nossas necessidades. Eu costumo dizer que na diversidade de ministérios, de dons, de igreja que o Senhor Jesus levantou, há muitas igrejas que eu particularmente vejo como ministério evangelizador, principalmente no ramo aí das igrejas neopentecostais. As igrejas estão sempre na rua evangelizando, estão nos presídios, estão também no meio dos mais humildes, dos mais pobres, da favela. Nós olhamos para muitas igrejas e nós vemos que ali há várias pessoas ainda, vamos dizer, meninos na fé, novos convertidos. Até infelizmente, tem muitas pessoas que fazem essa crítica, mas essas igrejas só querem levar a pessoa para Deus, para ela ter um carro novo, casa nova, para conseguir apenas os bens aqui dessa terra, né? Que não tem nada a ver, isso é uma bobeira, tá? Desculpa, eu tenho que falar, é uma bobeira. Buscar o reino de Deus? Sim, em primeiro lugar, sim. Mas muitas pessoas vinham até Jesus por causa de uma cura. Muitas pessoas vinham até Jesus por uma libertação. Elas vinham até Cristo. Jesus fazia oração por elas. Ó, seja liberto, perdoados são teus pecados. Então, cada pessoa tem a sua necessidade. Tem a forma de Cristo, o Espírito de Deus trabalhar nesses novos convertidos e trazerem eles para Cristo. Não é porque uma pessoa vai para a igreja fazer uma oração para conseguir um emprego, para mudar a vida dela financeira, que ela está olhando como que ela é um pedinte. Só vai até Cristo ali, a Deus, participa ali da comunhão dos irmãos para pedir algo para Deus e só isso. Não é isso, não. Isso aí tem pessoas que podem fazer isso de má fé. Mas glória a Deus por essas igrejas, por esse ministério evangelizador, que cuida dos meninos da fé, dos novos convertidos. Aí tem muitas pessoas que criticam, mas é água, é o martelinho, é o tijolinho, é os artifícios para estar usando a fé da pessoa. Tá, se você não crê, se você acha que isso não é pregação do evangelho, se você acha que isso de maneira nenhuma leva a pessoa para crer, porque para você criticar, isso não instrui nada a vida da pessoa. Então, tudo bem, deixa a pessoa. Quem vai dar conta a Deus é o pastor que está lá e a pessoa não é você. Ora por ela, que Deus abençoe. Se você acha que aquele não é o caminho certo, que amanhã ou depois ela vem encontrar um lugar, que aí ela venha se amadurecer na fé. Então, glória a Deus
que o papel da igreja é levar. Desculpa, eu fico assim, porque tem muita igreja que fala muito, mas eu não vejo o pastor na rua evangelizando. A verdade é essa. Bom, mas isso é um outro assunto. Discipulando os convertidos. Então, a igreja é formada por cristãos convertidos e discípulos. Quem são os discípulos? Os alunos. Quando falamos de discípulo, falamos em aprendiz, falamos em aluno. O discípulo, ele deseja ser como o seu mestre. Então, a referência é Jesus. Se nós olharmos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, olha o que diz aqui a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falando, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Efésios 5:1. Olha o que diz. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, o mestre, o discípulo, ele vai formando nele características ao qual ele olha para a sua referência, que é Cristo, porque ele é o objeto da pregação. Ele é o qual nós olhamos e nós falamos, olha, quero procurar andar igual a ele. Não é isso que é muito pregado, que nós somos uma carta aberta do Evangelho, aí fora, que nós somos mensageiros de Cristo. Então, o discípulo, ele olha Jesus, o aluno, o aprendiz, como referência. E o apóstolo Paulo falando, olha, sede imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Se nós formos imitadores de Cristo, nós estamos levando o Evangelho para as pessoas. Tem uma frase que eu já disse no outro vídeo, que prega o Evangelho a todo tempo. Se possível, use palavras. Então você é um mensageiro de Cristo. Você é um arauto do Evangelho, como eu já falei antes. Você é um discípulo. Fazer discípulo desses convertidos. Então esse é o papel, a missão da igreja. Instruir, capacitar essas pessoas para estar levando o Evangelho. A igreja tem essa missão de discipular. Tá? Segundo tópico, adoração e edificação. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus e tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida de Deus, para Deus. Pulando, o apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sentido é de um serviço prestado a Deus de forma consciente, integral e viver totalmente para o Senhor. Então, uma comunidade adoradora é um modo de viver, um estilo de vida. O discípulo, ele tem que ter dentro dele um desejo, não é só do adorador ali no culto, na reunião, quando toca o louvor, vamos adorar a Deus. Além disso, no seu modo de viver, no seu modo de ser, apresentar a Deus, diz o apóstolo Paulo, Romanos 12, nós conhecemos bem, um culto que é racional. Então, quando nós adoramos a Deus, quando nós quando nós vivemos de uma forma, né, no sentido de que nós estamos dando louvores, reverência a esse Deus, é o modo que nós estamos transmitindo a palavra de Deus para as pessoas. Então, uma comunidade, uma igreja, ela tem que ser adoradora. Adorar a Deus. Então, é um modo de vida também. Não apenas essa adoração que nós temos dentro da igreja dos nossos cultos. Nós vivemos de uma forma consciente, como diz aqui. Subtópico 2. Uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega, está falando aikidomé, traduzido como edificar, é usada no sentido literal de construir um edifício. Metaforicamente, no sentido de crescer espiritualmente. Então, metaforicamente, falando que a construção do edifício, assim também edificamos, vamos crescer espiritualmente na presença de Deus. Pulando, e de ensinar a todas as nações, Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs
na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres para a edificação do corpo de Cristo. Esse, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Assim, quem fala em línguas em público sem interpretação edifica a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja que não entendeu o que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. Então, aqui está falando sobre edificar. Vamos ler em Mateus 7, versículo 24. Olha o que diz aí, ó. Mateus, capítulo 7, no versículo 24. Diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Cadê minha outra Bíblia? Que ali tem uma tradução que eu quero ler melhor para os irmãos. Mateus, deixa eu colocar aqui, 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando nós ouvimos o Evangelho e praticamos o Evangelho, nós somos edificados. A prática, eu anotei aqui, isso edifica, vai se construindo algo muito firme. Quando você pratica a palavra de Deus, você é discipulado, você procura agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Então a igreja tem esse papel de edificar as pessoas em Cristo. O que é o edificar? Quando você vai levantar um edifício, você vai estar construindo um edifício. Tem vários processos que você começa. Você começa ali levantando, primeiro fazendo o fundamento ali, né? Antes de estar levantando as paredes. Depois você põe as colunas. Depois você vai jogar a massa, os tijolos, o cimento, né? O revestimento. Então, com o tempo, você vai criando essa característica de estar edificado, de estar fortalecido em Cristo. Isso não é do dia para a noite, de uma hora para outra. Você vai criando uma casca. Tá conseguindo entender? O versículo está falando ali. Você começa a estar edificado na rocha, fundamentado ali em Deus, na palavra. A igreja, quando você está na igreja, a igreja já tem esse papel. Por isso que você tem que estar no culto, você tem que estar orando, você tem que estar participando dos ministérios da igreja. Por quê? Porque através dos ministérios da igreja, você está ali participando de tudo que a igreja tem a oferecer para você, que você vai edificando a sua fé. Você vai se construindo espiritualmente. Essa é a metáfora que é falada. Você vai crescendo-se espiritualmente. E você vai se tornando uma coluna da casa de Deus, da igreja de Cristo. Então você só se edifica se você está praticando a palavra, se você está participando desse corpo de Cristo, se você está envolvido nessa obra. Quando você está envolvido nessa obra, você se fortalece, você se reveste. Por isso tem muitas pessoas que infelizmente têm abandonado a Cristo, porque elas não se envolvem com as coisas de Deus, não se envolvem com Jesus, não se envolvem com a obra de Deus. Então ela vai esmorecendo na fé, porque ela não fica edificada. Então a igreja tem esse papel. Por isso nós temos o estudo bíblico, nós temos os nossos cultos, o culto de ensino, nós temos o pastor ali para estar se instruindo, os presbíteros, os diáconos, temos o grupo dos homens, temos o grupo das mulheres, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, a orquestra, o louvor, tudo para você se envolver, para você se fortalecer nessa presença de Deus. Quando você não se envolve, você se esmorece. Aqui fala sobre os dons que Deus dá para a igreja não é para glorificar o homem, não. Os dons é para edificar a igreja, é para glorificar o nome do Senhor. O dom que você tem, que Deus te deu, é para glorificar a Cristo. Não é para exaltar você, eu faço isso, eu aquilo, eu aquilo. Não, nada disso. Os dons é para crescimento do reino, é para pregação do evangelho, é para edificação da igreja. Você fazendo parte desta igreja, dessa missão, você está ajudando a construir esse reino de Deus. Então você tem que ser um participante. Você tem que se edificar. Tem um versículo que eu uso muito tempo, em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Eu estava aqui me segurando para não vou falar ele não.
quando eu estava estudando, mas Deus quer que eu fale. Quando muitas pessoas pregam 1 Coríntios 3, quando fala sobre meninos na fé, que já não tomar mais leite, mas já pode comer carne, uma coisa mais substância, né? O apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios. Eu tenho esse versículo aqui comigo. Eu vejo que muitos pregadores não usam, mas Deus sabe. Mas eu tenho sempre ele aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Hebreus 5,12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos havei feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Nossa, o tempo que estáis é forte, né? É forte, eu sei. Para a glória de Deus, eu nunca esqueço eu prego esse evangelho sempre quando Deus me põe no coração, porque o tempo que estáis deverá ser mestres, edificados, sabendo discernir o bem e o mal. Acorda, meu irmão. O diabo quer te levar para longe de Deus. Não quer que você se envolva com as coisas de Deus, para que você não tenha esse entendimento. Ele não quer que você se alimente de algo mais sólido, que você fique ali apenas com o leitinho, com o fraquinho. Não, você tem que se fortalecer na presença de Deus. Tá? É muito forte esse versículo. 3, né? Tópico 3. Comunhão e socialização. Subtópico 1. A fé na esfera fraternal. Olha o que diz aí. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Atos 2,42. Vamos ler lá? Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o nosso texto, né? E na comunhão dos apóstolos, na comunhão, e ao partir dos pães das orações. É o nosso texto áureo. A palavra grega, koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. Tá, vamos pular. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão, onde há comunhão entre os crentes também. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Portanto, seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão. Bom, todo mundo que nós temos que ter o quê? A comunhão. O que é essa comunhão entre os irmãos que a Bíblia, que aqui está falando? Que nós devemos haver em nós algo que é fraternal. Eu não tinha notado aqui. Onde que eu coloquei? Algo fraternal. Tá aqui, ó. Tá aqui. O que é ser fraternal? É ser solidário. Lá nos Salmos 133, é isso? Salmo 133, olha o que diz aqui, ó. Vocês já conhecem, né? E já vai puxando também para o subtópico 2, tá, irmãos? Que é unidade e fraternidade. Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem o quê? Em união, em comunhão. Mateus 18:18 diz: o que ligardes entre vós, ligardes na terra, será ligado no céu. Então, a nossa fé tem que ser na esfera de ser solidário com o irmão. Ter essa união, porque aonde há união, o Senhor ordena o quê? A bênção dele para nossas vidas. Então tem que haver essa união, tem que haver o que? Essa comunhão entre nós. Uma igreja, ela ensina aos irmãos que tem que haver a comunhão. Lembrando que eu sempre falo muito sobre isso, que nós devemos respeitar as diversidades dentro da igreja. Lembra quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos quando está nos trazendo algum filme sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a vida de Pedro, que Pedro era mais assim, né? Mais esquentadinho, a gente até usa muito esse termo aí para a pessoa. João já era ali, a pessoa mais amorosa, mais amor. Então temos a diversidade. Temos que saber respeitar. Um irmão fala mais em língua do que o outro, um profetiza mais do que o outro. É a diversidade, louvado seja Deus. Você tem que ter dentro de você
que você faz parte de um corpo, e nesse corpo nós temos que estar na mesma sincronia. Lembra que é o que nós estamos aprendendo nessa revista, uma comunhão entre nós. Somos o corpo de Cristo. Essa fraternidade, ser solidário. A Bíblia diz que a igreja vivia, que todos não tinham necessidade de nada. Que eles procuravam pegar o que eles tinham, vender, repartir entre os irmãos, para que todos fossem supridos nas suas necessidades. Então isso é maravilhoso. Unidade 2 e fraternidade. A igreja do Novo Testamento expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Vamos ler aqui, 1 João 1,3. Olha o que diz aqui. Anotei aqui. 1 João 1,3. Lá no final, né? 1 João 1,3. Essa Bíblia minha questão. Aqui, ó. 1 João 1,3. Diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, temos que ter comunhão. Aqui fala também João 17, 21. Olha o que diz. Marcos, Lucas, João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus falou sobre a comunhão que ele tinha, que ele e o Pai era um, e que todos o que fazem parte do corpo de Cristo também tem essa mentalidade de comunhão, de ser apenas um, para que todos venham crer o quê? Que Cristo enviasse, que ele é as boas novas, que ele é a proclamação. Está vendo como que tudo ali gera em cima dessa nossa lição? Então, o que diz aqui, um dos grandes males da igreja odierna é estar justamente na quebra da comunhão cristã. O que é odierna? É a igreja atual, a igreja moderna, né? Hoje nós temos aí várias igrejas. Não estamos aqui também para falar sobre isso agora, julgar se é certo, se é errado, que uma prega, outro prega, a diversidade que há nelas. Mas por causa disso, nesse momento atual, que usa esse termo aqui, odierna, está justamente para a quebra da comunhão cristã. A pessoa fala, não é assim, eu não queria dessa forma, eu vou abrir igreja. Não, várias igrejas surgiram dessa forma. Eu não vou falar sobre isso aqui para não falar que praticamente todas. Uma olhou para a outra e falou, não, nisso eu não creio, então eu vou fazer assim. A outra olhou para a outra e falou, não, isso eu também não gosto, eu vou formar desse jeito. Se você pegar dentro da história das nossas igrejas, várias foram surgindo dessa forma. Então, infelizmente, isso é um mal, que nós temos que lutar contra isso. Vamos para o último subtópico? A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoé possui o termo sentido de ajuda, contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos. O sentido desse texto é o de socorrer os mais pobres e suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja não pode exercer sua fé de maneira bíblica esquecendo os mais carentes. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muitos têm... Que modelo de igreja somos quando poucos têm muitos e muitos têm pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para isso. Então, bom, aqui vai falar sobre que a igreja ela tem um papel social. Hoje em dia está crescendo muito uma versão que é a teologia humanista. O que é a teologia humanista? É colocar o valor do ser humano em primeiro lugar. Isso eu não concordo, temos que tomar cuidado com isso. Mas também nós temos que olhar de uma forma que uma coisa não cancela a outra. Porque tem muitas igrejas que se apegam assim, não, mas a igreja é para pregar Cristo, é para pregar o Evangelho. O papel da igreja é falar de Deus, só. Muitas igrejas nem se envolvem com trabalhos sociais. Eu não concordo, de maneira nenhuma. A igreja tem que ter o seu papel social.
Acabei de falar lá em Atos. Eles viviam comunhão, cada um não tinha necessidade. Hoje, as pessoas olham para isso, eu acho isso utopia. Eu também não quero entrar nesse assunto porque eu sou até um pouco meio inflexível sobre isso. Mas aqui a revista está falando sobre isso. Que como que pode uma pessoa ter muito? Eu falo muito isso. Pô, como você pode ser um pastor? Você sai de cima do seu altar, você sabe que você tem o melhor do bom e do melhor. Por quê? Porque você é o mais bonito, porque você é o escolhido de Deus, aí vai usar os versículos da Bíblia, da honra aos homens de Deus, quem é do Evangelho, como que é do Evangelho. Aí você sai do altar com o seu sapato de R$500, o seu terno de 5.000, e o seu membro que está lá, ele nem tem janta, ele está ali, meu Deus. É o ovo, o arroz e o feijão e eu vou dividir com meus irmãos. Irmãos, eu não concordo, sou totalmente contra isso. Então a teologia humanista, ela quer muito colocar o ser humano como centro de Cristo, tirar Jesus e pôr a caridade. Não, não é isso, também não concordo. Mas a igreja tem esse papel de ajudar. É difícil falar sobre esse assunto, porque as igrejas, as pessoas, é muito alienada, é muito difícil, irmão. Só vou dar um exemplo. Por que tem várias pessoas que vão em várias igrejas adornadas, bonitas? Porque você acha que ela vai sair de onde ela está, da casa dela, e vai numa igreja mais humilde? Tem pessoas que se preocupam com os outros, com a aparência. Pessoa te vê comendo um lanche lá no McDonald's, no Burger King, né? Cria uma identidade, é uma identidade. Mas se ela vê você ali na esquina, num lugarzinho humilde, num bairro mais humilde, comendo um lanchinho, a pessoa vai olhar e vai falar o quê? Pô, o que essa pessoa está fazendo aqui? Deu para entender como é complicado esse assunto? Então as pessoas, por questões de identidade, por questão de eu, de orgulho, às vezes elas nem ligam muito para esses assuntos. A igreja, às vezes, muitas delas nem se envolvem muito com esse assunto. E as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo também não estão nem aí. A verdade é essa. Muitas, eu estou querendo dizer. Não é todas, não. De que devemos suprir a necessidade do pobre. Aqui tem alguns versículos da Bíblia. Eu quero ler aqui, ó. Vamos ler lá. Romanos 12, 13. É um assunto muito complicado isso. Que, infelizmente, muitas pessoas não se envolvem. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Então, comunicar com os santos. Romanos 12, 13. Mateus 25, 35. Para não ficar em minhas palavras, né? Mateus 25, 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos, estão falando sobre isso, sobre você amparar o necessitado, o pobre, o humilde, né? Humilde que eu digo assim, na questão de... Humilde não é um sinônimo de pobreza, não é isso. A pessoa pode ser rica e ser uma pessoa humilde. Eu falo nessa... Como é usado muitas vezes nessa forma figurada de que a pessoa humilde é pobre. Não é isso que eu quis dizer. Tiago, capítulo 2. Cadê? Tiago, capítulo 2. Olha o que diz aí. 15 e 16. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá. A fé sem obras nada aproveita, falando lá em Tiago. Então, a pessoa vem até você, você fala, vai, Deus te abençoe, né? E não ajuda ela, né, no que ela precisa. Então, é um assunto muito sério. Eu acho que vocês estão percebendo que eu até estou me segurando um pouco para não parecer que eu também sou um abitolado, mas como eu já disse aqui, olhando para dentro da palavra, do Evangelho, dos versículos que nós lemos, do assunto que a revista está trazendo, isso é muito sério. Muito sério, várias pessoas com muito e muitos com pouco. Né? Então isso é um problema muito grave na igreja. A igreja tem que ter um papel social cada vez mais amplo. O que é isso? Eu vou chegar
para qualquer pessoa vou dar uma cesta básica, ajuda. Não, não é isso que eu estou falando, não. É você ter um trabalho na igreja, e você, pastor, conhecer os seus membros, o seu povo, não ter vergonha. Também parte de você, membro, não ter vergonha de expor a sua necessidade. Porque a igreja é o corpo de Cristo ali para nós ter uma comunhão entre nós, um amor fraternal, ser solidário. Então, estender a mão. Está nas necessidades? Vamos ajudar, vamos levantar uma oferta, não levantamos oferta para tantas coisas na igreja. Sabe aquela história? Às vezes eu levanto uma oferta, eu tenho uma cadeira na igreja que custa R$4.000, mas o meu irmão está com necessidade. Para que eu estou sentado na igreja que custa R$4.000? Mas a verdade é essa. Aquele filme, A Lista de Schindler, eu gosto muito do final, quando aquele homem que ele tinha mostra ali no filme que ele tinha fábricas naquela época, indústrias, e ali ele trazia os judeus, que até para não ser mortos ali pelos alemães, para trabalhar nas fábricas, nas indústrias. E ali no final ele começa a chorar, que ele é pego ali, ele começa a tirar a aliança, e ele fala, olha, quantos judeus, quantos escravos, vamos dizer assim, né, era tratado, que poderia trabalhar nas indústrias deles. Aí ele tira a aliança de ouro, tudo. Quantos com aquele ouro ele poderia ter comprado para ter salvado aquelas pessoas? Irmãos, isso é muito forte, meu Deus. Isso é forte demais. Muito forte. Então, nós temos que parar e pensar nisso. A igreja tem um trabalho social, você tem. Tá? O centro, o teocentrismo, é Cristo, é o Evangelho, é pregar primeiro o reino de Deus, mas nós temos as necessidades das pessoas. Nós podemos ter as nossas necessidades, devemos levar isso. O Evangelho é levar, amparar as pessoas também. Irmãos, Deus abençoe, viu? Um forte abraço, fique com Deus.